Vou falar de 5 plantas que são utilizadas na forma de chá. Uma observação. Você sabia que existe uma legislação brasileira de chá? Que eles colocam aí cerca de 15, 20 plantas que são possíveis de serem vendidas como um nome de chá. As outras plantas não podem ser utilizadas o termo chá para designá-las, e sim plantas medicinais. Coisas de burocracia brasileira que a gente já está acostumado. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Você que é amante da fitoterapia, de plantas medicinais, seja bem-vindo. Aqui é um local onde a gente abre para debater, para discutir sobre esse assunto tão incrível que são as nossas plantas medicinais. E aí sempre me pergunta, Ademar, que chá você me indica? Depende daquilo que você quer, um chá, se você quer uma ação terapêutica, se você quer simplesmente uma bebida gostosa, você quer aproveitar dos sabores que essas ervas possuem, dos aromas que essas ervas possuem. Então depende muito, né? Para que você quer, a sua intenção. Depende também do momento, do dia, né? Tem certas plantas que são melhores você consumir junto com as refeições, tem outras plantas que são mais interessantes você tomar à noite, porque vão te ajudar a ter um sono mais tranquilo, mais gostoso. Bom, vamos começar então a falar sobre o chá verde. Nossa, Ademar, mas o chá verde já é tão falado. E por que você acha que é tão falado assim? Porque é uma planta muito boa. É uma das plantas mais antigas consumida pela humanidade. Se perde na história, coisa aí de 3 a 4 mil anos. É uma planta nativa lá da China. Tem uma ação antioxidante muito boa, tem uma ação digestiva. Não é à toa que lá no Oriente, junto às refeições, em vez de tomarmos refrigerante, sucos gelados, tomamos o chá verde quente, que ajuda a digestão, tanto a temperatura, porque o processo digestivo é um processo que consome energia, um processo quente. A hora que você toma um refrigerante gelado, você interrompe o processo digestivo e aí você começa a ficar com o estômago inchado e você não sabe por quê. Passe a consumir o chá verde junto às refeições, almoço e jantar. Não precisa ser muito forte, pode ser bem suave, você vai ver a diferença que você vai ter no seu processo digestivo. Além disso, o chá verde tem cafeína, então ele dá ânimo, dá disposição, ele dá pique para a gente tocar o dia. Chá verde, o nome científico é Camellia sinensis. E lá na Campo de Ervas, que é a empresa onde eu dou assessoria, nós temos um chá verde na forma de sachê. E essas plantas são plantas, eu já gravei vídeos aqui mostrando, são plantas que são cultivadas lá no sítio da Mata, em Cajuru, e que tem um flavor todo específico, particular do terroir daquela região. Muito saboroso. Você que ainda não experimentou o chá verde em sachê da Campo de Ervas, você está perdendo uma oportunidade de se degustar com uma planta única. Só esse sabor, esse flavor, só vai ser encontrado nessas ervas cultivadas lá no sítio da Mata. Então, experimente, depois você me fala. Mas, Ademar, tem muita coisa, chá verde, chá vermelho, chá amarelo, chá branco. Qual que é a diferença disso tudo? Olha, eu vou gravar um vídeo mostrando a diferença dessas plantas. É a mesma planta, tá? Camellia sinensis. O que vai mudar é o processo de colheita, o tamanho da folha que se colhe, a época que se colhe, o processo de fermentação, de processamento dessas ervas. Tudo isso vai interferir na cor, no aroma, no formato que esse chá é apresentado para as pessoas. É uma riqueza, praticamente eu diria que é infinitas as possibilidades de se preparar o chá verde, ou Camellia sinensis, porque aqui a gente já está envolvendo todas as outras formas de bebida. Então fica aí a dica. Uma outra planta que ultimamente ficou muito famosa, as pessoas têm descoberto e têm gostado muito, que é o hibiscus. Hibiscus sabidarifa. É uma planta
que nós utilizamos as sépalas. Então vamos entender um pouco de botânica. Ele dá a flor tem as pétalas, normalmente aquela parte mais bonita, e depois tem as sépalas que ficam na parte de baixo. No hibisco, as pétalas morrem, secam, e aí as sépalas crescem e envolvem o fruto que está ali dentro. É essa parte avermelhada que nós utilizamos como droga ou como chá. Então ela tem um sabor muito ácido, ela é muito gostosa. Algumas culturas já utilizavam essa parte da planta para outras finalidades. Por exemplo, os alemães utilizam essa sépala para o preparo de geleia de hibisco. Fica muito gostoso, muito saboroso. Já tem uma acidez própria da planta. Já os japoneses utilizam o hibisco para colorir a conserva do gengibre. Então eles fazem junto a conserva de gengibre com essas sépalas de hibisco, que dá para a gente comer também ali na conserva. E ele, como ele tem uma capacidade de tingimento muito grande, ele tinge o gengibre, deixando aquela cor avermelhada, rosa, bem intensa. O hibisco é uma bebida que você pode preparar de forma gelada, fica muito gostoso. Hoje o pessoal usa essas garrafas tomando água o tempo todo. Você pode colocar algumas sépalas de hibisco ali, fazer uma água saborizada, muito gostoso. Tem uma ação levemente laxativa, porque é rico em mucilagem. Tem uma ação diurética, então pode ajudar, às vezes, a eliminar um pouco mais de líquido. Então, hibisco é uma erva bem tranquila, usada pelo mundo todo, não tem praticamente efeito colateral nenhum também. Uma outra erva muito comum, muito utilizada, principalmente para crianças menores, erva doce. Tem um efeito digestivo, tem um efeito para eliminar gases, então tem uma ação carminativa, ajuda a relaxar a musculatura abdominal, então para cólicas é muito boa, para cólicas intestinais, por isso que eu falo que normalmente criança tem muito esses problemas, é muito utilizado dar um chazinho de erva doce. Sem falar que a erva doce tem um sabor gostoso, você que trabalha aí com fubá, que faz o bolo de fubá, como preparar um bolo de fubá sem colocar a erva doce, né? A erva doce é uma planta cujo nome científico é Pimpinella anissum. Quando você semeia, ela começa a crescer, as folhas dela é muito parecido com as folhas da salsa, as folhas do coentro. E aí depois ela começa a se diferenciar essas folhas e se tornando folhas mais filamentosas, parecidas com o funcho. Então, é muito comum as pessoas misturarem a erva doce com o funcho, mas são plantas muito distintas. Pertencem à mesma família botânica, tá? Tem os mesmos aromas. Os frutinhos, as sementes são muito parecidas. Apesar que a erva doce tem um tamanho menor, o funcho geralmente tem as sementes maiores, mas são muito parecidas. E aí as pessoas acabam confundindo com uma com a outra. Não importa, porque a ação é a mesma, tanto de uma quanto a outra. Ação digestiva, ação carminativa, o aroma, o sabor. Quando a gente usa na culinária, no preparo, num bolo de milho, ou quando a gente vai preparar alguns embutidos, lá na Itália eles preparam alguns embutidos, alguns salames, eles adicionam ou a erva doce ou o funcho, lá eles chamam de finóquio. Então, para trazer um sabor diferenciado. Então, são plantas muito tranquilas, são plantas que a gente usa na culinária, não tem problema nenhum. Então, um chazinho de erva doce junto às refeições ou após a refeição. Tem muita gente que a hora que vai comer tem um problema de aerofagia, engole muito ar. E aí é onde fica com cólicas, com estômago estufado. Então, ajuda a eliminação desses gases. Chazinho, copo, uma xícara, junto às refeições ou após a refeição, você vai ver a diferença que vai ter. Sem falar que é uma planta também, você pode tomar à noite, uma coisa tranquila, gostoso, né? Pode tomar gelado também, dias calores. Então é uma bebida bem tranquila, bem gostosa. Outra planta que a gente pode indicar, que é muito tranquila, é a camomila. Camomila é uma planta nativa lá da Europa, da parte central ali
da Ásia também. É um mato, é uma erva que nasce espontaneamente, extremamente aromática, parece uma margaridinha, né? Aquela solta a semente, cai no solo, nasce espontaneamente. Essa semente só precisa de um choque térmico, ela precisa do frio para estimular a germinação. Aqui no Brasil, o cultivo dela é mais Paraná para baixo, principalmente Paraná, aonde naturalmente cai a temperatura, é uma planta, uma cultura de inverno, caiu a temperatura, ela passa por esse choque térmico e ela começa a germinar e dá aqueles campos floridos, lindos. Camomila, o nome científico, é Matricaria recutita. Ela tem uma ação anti-inflamatória, ela tem uma ação digestiva, uma ação carminativa também, tem uma ação calmante, tranquilizante, mais suave, mas ajuda bastante nesse processo também. Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa universidade aqui em Ribeirão Preto, tinha um colega de trabalho que a origem dela era europeia. E ele tinha vivenciado a Segunda Guerra quando criança. Ele falava que naquela época o governo meio que obrigava as crianças a saírem ao campo coletando as flores de camomila para que pudessem produzir remédios para os soldados que estavam na frente de batalha. Então tem essa ação antisséptica de ferimentos. Se você tem feridas, machucados, você pode fazer banho com ela, porque tem essa ação antisséptica, tem essa ação anti-inflamatória. Então ajuda, né? Numa situação de guerra, imagina. Então é uma planta muito tranquila. Antigamente eles davam para a criança desde o momento que nascia para evitar as cólicas intestinais. Fantástico para isso também. Hoje já mudou um pouco, né? A gente vê pediatra que fala que até 6 meses de idade não é nem para dar água para a criança, só dá o leite materno. Antigamente pensava-se diferente, né? Fazia o chazinho, já ia dando, quer dizer, evitava uma série de problemas, tanto a camomila quanto a erva doce. E para finalizar o nosso vídeo, vamos falar do gengibre, nosso famoso quentão, a erva que nós preparamos o nosso quentão. O gengibre tem uma ação mais picante, tem uma certa ardência. É um chá que eu particularmente gosto demais, principalmente o quentão, quando você coloca uma dose de pinga ali, fica perfeito, né? Tem uma ação digestiva muito boa, tem uma ação para problemas estomacais. Então o gengibre é uma planta refrescante, uma planta, se você está gripado, ela vai ajudar no combate a essa gripe, resfriado. Se você está congestionado, toma um chá quente de gengibre, você vê que na hora já tem aquele alívio, você já consegue respirar melhor, tem uma ação protetora a nível pulmonar também, ou seja, é uma planta fantástica. A origem dela, asiática, ali na região da Índia, pertence à família das Gengiberacea, a mesma família da cúrcuma, da zedoária, ou seja, plantas intensas, riquíssimas em aroma. E o gengibre tem uma ação anti-inflamatória também. Uso externo, você pode fazer cataplasma de gengibre quando você está com alguma dor muscular. Então, realmente são produtos bem diferenciados. E a Campo de Ervas tem uma linha de sachês orgânicos, tanto de gengibre, que é o gengibre em sachê orgânico. Nós temos um quentão que eu desenvolvi, que vai à base do gengibre orgânico também. Nós temos a camomila orgânica em sachê extremamente aromática. Nós temos a erva doce agora, que a gente vai estar lançando em sachê também. A gente não tinha, porque a gente não tinha fornecedor de erva doce orgânica. Nós tínhamos o funcho. Agora conseguimos um agricultor lá no Paraná que está nos fornecendo uma erva doce fantástica, extremamente aromática. Breve lançamento aqui, tá? Sachê de hibisco orgânico também. E o chá verde orgânico lá do Sítio da Mata, em sachê, que eu já falei para vocês. E aí, gostaram das dicas? Passei 5 dicas de chá para você se deliciar, para você curtir, aproveitar, introduzir no seu dia a dia, fazer parte do seu dia a dia, da sua dieta mesmo, né? É muito legal. Não só o café, mas introduza também essas plantas que você vai ver o tanto que você vai se beneficiar. E aí, gostou da dica? Então deixe seu like, não custa nada. Se inscreva no canal para receber mais informações sobre plantas medicinais e dicas que a gente vai passando de saúde aqui para você. Se
achou que o conteúdo é interessante, indique, envie para os seus amigos. Vamos difundir a fitoterapia por esse Brasil afora. Combinado? Um grande abraço e até a próxima.